Nós somos estudantes de Engenharia Industrial Mecânica e nós vamos fazer a apresentação do segundo semestre de 2020 da disciplina de Análise de Elementos Finitos, tá? Nós vamos falar sobre análise numérica e analítica de viga hiperestática por matriz. Vocês são os integrantes do grupo, tá? Bom, análise dos elementos finitos é uma técnica utilizada para resolver equações diferenciais que fornecem resultados de tensão, deformação e deslocamento de uma estrutura, equipamento e outros produtos específicos. A análise por este método permite que sejam identificados os pontos de concentração de tensão do material selecionado, sua durabilidade ou ainda entender o comportamento da estrutura diante de um carregamento ou determinado tipo de ensaio, possibilitando a otimização do projeto antes de sua execução. O método propõe que um número infinito de variáveis desconhecidas sejam substituídas por um número limitado de elementos de comportamento bem definidos. Essas divisões podem apresentar diferentes formas, tais como triangular, quadrilateral, entre outras, em função do tipo da dimensão do problema. Como são elementos de dimensões finitas, são chamados de elementos finitos, termos que nomeia o método, tá? A precisão do método dos elementos finitos depende da quantidade de nós, de elementos e de elementos, do tamanho e do tipo de elementos da malha. Ou seja, quanto menor for o tamanho e maior for o número deles em uma determinada malha, maior a precisão dos resultados da análise. Devido à complexibilidade das estruturas analisadas e às características de flexibilidade e estabilidade numérica deste método, ele pode ser implementado de forma de um sistema computacional, também conhecido como engenharia auxiliar por computador. Neste software é possível analisar todas as variáveis do projeto, trabalhando sobre o conceito de elementos e nós e conceito de rigidez, que define a classificação de elementos finitos. Quando se trata de estrutura mais simples, como uma viga, por exemplo, que tem sua seção transversal inalterada ao longo de todo o seu comprimento, é possível fazer a análise dos elementos finitos pelo software, na forma numérica, né, computacional, ou pela forma analítica, utilizando o método da matriz. Agora eu vou falar um pouco sobre o objetivo dos nossos projetos, que é demonstrar de forma didática como fazer a análise de elementos finitos de uma viga hiperestática, utilizando o método analítico através do auxílio do Excel e também do software SolidWorks. A finalidade da análise é obter os resultados das reações nos apoios da viga pelos dois métodos. Nossa metodologia, o primeiro passo para a análise de elementos finitos é conhecer os esforços atuantes sobre a viga, seus apoios e dimensões, e a partir disso determinar quais serão os nós e elementos utilizados para o cálculo, utilizando o diagrama de corpo livre. Nesse diagrama de corpo livre, podemos identificar de forma visual que existem formas pontuais e distribuídas, momento ou torque, e diferentes tipos de apoio. Com essa informação, o próximo passo é definir os nós e elementos para análise. Após definir todos os nós e elementos, é preciso determinar os graus de liberdade que cada nó possui. Por se tratar de uma viga, é assumido que não se deforma axialmente, portanto, considera-se que o nó possui somente 2 graus de liberdade, forças verticais e momento. Depois das análises feitas no diagrama de corpo livre e da definição dos graus de liberdade, o próximo passo é iniciar a planilha do Excel, registrando a tensão admissível do material que eu estou empregando na construção da minha viga e o comprimento de cada elemento que compõe essa minha viga. Depois, com os dados correspondentes a cada seção da viga, as matrizes de rigidez correspondentes devem ser encontradas. Essa matriz ela relaciona as forças e os momentos aplicados nos nós com os deslocamentos e giro deles, utilizando a fórmula abaixo. O próximo passo é criar a matriz de rigidez de cada elemento, é o que a gente vai chamar de matriz elementar, e ela será de 4x4, ou seja, 4 linhas e 4 colunas, seguindo as fórmulas da matriz de rigidez para vigas com 2 graus de liberdade, que é essa que encontra no slide. No nosso modelo existem 9 seções, portanto nós vamos ter 9 elementos e um número igual de matriz de rigidez elementar, identificado com cores diferentes, conforme indicado na figura.
O próximo passo é montar uma matriz única, unindo cada matriz elementar pela região de influência existente entre seus nós, somando essas regiões que vão ficar sobrepostas e mantendo as demais. Nessa etapa, a matriz final deve possuir o mesmo número de linhas e colunas, sendo então necessário preencher com um zero as células do Excel que fazem parte da matriz e não foram preenchidas, conforme a imagem abaixo. Certo. Essa equação é a equação gerada, certo? Essa não pode ser resolvida, porque ela é singular. Próximo slide, a gente fez a divisão dos elementos, colocando os graus de liberdade nele. A gente utilizou apenas 2 graus de liberdade. Outro ponto importante é utilizar fazer o cálculo das forças, certo? No caso, tem a força triangular e a força retangular. Tem que fazer o cálculo em cada extremidade das cargas. E cada carga tem a extremidade começo e o fim. Cada uma dessas cargas equivalentes deve ser carregada no vetor de força e momento no sistema linear de equações, no grau de liberdade correspondente. As cargas distribuídas, transformadas em carga equivalente, estão representadas em azul. E após isso, você substitui o valor da coluna F, né? Você fez os cálculos das forças lá com aquelas formas e substitui na coluna F. Bom, na sequência, precisamos criar uma matriz reduzida. Para criar essa matriz reduzida, atribuímos o valor zero para os graus de liberdade com restrição. Após criarmos a matriz reduzida, precisamos criar uma matriz inversa, para assim acharmos o valor da coluna 1. Feita a multiplicação da matriz inversa pela coluna F, conseguimos achar o valor da coluna U. Com esse valor, substituímos em nossa matriz global todos os valores e fazemos a multiplicação da matriz pela coluna U. Com isso, conseguimos encontrar o valor de F de todas as forças das reações que estão com as incógnitas. Além do processo de cálculo por matriz, é ideal fazer análise via software para comparar os resultados de ambos os métodos. Para criar uma simulação pelo SolidWorks, primeiro a gente precisa criar um esboço. Nesse esboço, deve conter as linhas correspondentes aos espaçamentos entre esforços da viga. No nosso diagrama de corpo livre, a gente tem 9 espaçamentos, 9 elementos, portanto, no nosso esboço tem que ter 9 linhas. É importante atribuir as dimensões corretamente de cada linha para que o estudo dê certo no final. Segundo passo é criar um componente estrutural com base nesse esboço criado. Para isso, a gente acessa a aba Soldar e clica sobre componente estrutural. Na próxima tela, a gente tem que definir o tipo, o tamanho de viga e depois selecionar as linhas correspondentes do nosso esboço. Nela já vai aparecer a representação da viga. E aí é só a gente clicar em OK. Neste momento não é importante, não é relevante o perfil da viga, e sim, né, as forças e os apoios que a gente vai colocar nela depois. O terceiro passo é criar um estudo da viga. Para isso, a gente acessa a aba Simulation e cria em novo estudo. E clica em novo estudo. Na tela que aparece, você seleciona a opção Análise Estática e dá um nome para o seu estudo e põe OK. Quando você salvar, a viga ela vai adquirir alguns pontos, e esses pontos são os nós que a gente vai determinar as cargas e apoios em cada um. O quarto passo é a gente definir, né, corretamente o material, as forças e os apoios que estão na viga. Então, a gente tem material, que a gente pode clicar sobre o nome da nossa viga, com o botão direito, e já vai poder selecionar o material. A opção unir grupo e conexões, no momento a gente não vai usar, porque elas correspondem à montagem de componentes, e não é o nosso caso, o nosso caso é uma viga só. Para adicionar os apoios, a gente precisa clicar sobre acessórios de fixação com o botão direito do mouse. Lá a gente consegue definir o tipo de apoio fixo,
móvel ou engastado. E depois a gente pode também definir as cargas, que podem ser forças ou momentos, clicando com o botão direito do mouse sobre cargas externas. Após definir todos esses parâmetros, a gente pode clicar em executar e aí todo o estudo será criado com todas as devidas deformações, tensões do material. E o sexto passo, passo final, é verificar se os resultados obtidos, nessa análise do software correspondem com os da matriz. Para isso, a gente clica sobre a opção resultados com o botão direito do mouse e põe reações. Aí ele já vai habilitar para a gente as reações que estão atuantes na nossa viga. E aí a gente só compara visualmente um resultado com o outro. Resultados e discussão. Após a análise, verificamos que ambos os métodos chegaram a um resultado próximo em relação aos apoios da viga. Algumas divergências de valores já são esperadas, devido a alguns arredondamentos nos valores e no material utilizado na simulação. No método matricial, vimos que a planilha no Excel é muito importante, porque facilita com o trabalho com cálculos, mas ainda assim existe a falha humana em relação à manipulação dos resultados e incógnitas. Já no método computacional, é preciso ter uma certa familiaridade com o software para que seja usado de maneira correta, fazendo assim os resultados do estudo o mais confiável possível. Conclusão. Nós concluímos que a análise de elementos finitos, pelos dois métodos, proporcionam o mesmo resultado quando aplicados a uma viga. É indispensável que ambos métodos sejam aplicados ao mesmo projeto, para garantir que os resultados obtidos sejam confiáveis. O software e as ferramentas computacionais ajudam no processo de cálculo, mas em ambos métodos é muito importante conhecer o conceito de elementos finitos e saber verificar possíveis falhas durante o processo. Aqui estão nossas referências bibliográficas e assim finalizamos a nossa apresentação. Obrigado pela atenção.